Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, verso 3 a 8. Diz assim: Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou a vós e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus na verdade. Como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. O título da nossa mensagem hoje é Marcas de um Cristão, Fé, Esperança e Amor. Irmãos, nós já vimos que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Colossenses, da mesma prisão que ele escreve também a carta aos Filipenses, aos Efésios e também a Filemão, que era inclusive um membro da igreja de Colossos. Provavelmente havia se convertido ao ouvir a pregação do apóstolo Paulo em Éfeso. Isso você pode ler lá em Atos 19. E junto com Filemão, Epáfras, este ministro, esse conservo, também ouve a palavra da salvação, a verdade do Evangelho, e se converte. E Epáfras, ele poderia ter duas posturas, ter duas atitudes ali. Continuar na escola de Tirano, ouvindo do apóstolo Paulo, aprendendo com o apóstolo Paulo. Afinal, que privilégio seria, né, irmãos? Que privilégio seria você estar diante do apóstolo Paulo todo dia, ele ensinando, ele expondo a sã doutrina. Ou a segunda opção, ele poderia voltar para a sua cidade e trazer aquilo que ele aprendeu àquelas pessoas. E foi exatamente a segunda opção que o apóstolo Paulo, o Epáfras, colocou em prática. Ele ouviu a pregação do Evangelho, ele ouviu a verdade da palavra de Deus, ele pega essa verdade e ele leva para a sua cidade, Colossos. E não apenas Colossos é então influenciado pela verdade do Evangelho, mas nós estudamos que também Laodiceia e Hierápolis são duas outras grandes cidades, da qual pessoas ali se converteram, pessoas ali foram alcançados. Veja que um verdadeiro cristão, ele não consegue realmente guardar algo tão precioso para si. É transbordante. É mais ou menos o seguinte: você ganha um presente, você ganha uma moto. Aquilo é muito precioso. Só que tem mais. O lugar onde você conquistou, o lugar onde você ganhou aquela moto, está dando mais motos para as pessoas. Como é que você vai ficar? Você vai ficar louco para compartilhar isso. Olha, tal lugar está dando uma moto. Essa semana passada, eu fui abastecer o carro. Irmãos, gasolina está caro, né? R$5,49. Caro. Aí eu estava passando, vindo do centro para Vila São Benedito, onde moro. E aí eu passei e olhei assim, no 7 estrelas, R$5,29. Aí eu já fiz meia volta e fui lá e abasteci o carro. E eu esqueci de mandar no grupo da igreja. Mas eu compartilhei com algumas pessoas. É assim que você fica quando você recebe uma coisa boa. Quando você tem acesso a algo que você sabe que isso também vai beneficiar os outros. Você não guarda para si, você compartilha isso. E é exatamente o que Epáfras faz. Muito mais precioso que uma moto, ou muito mais precioso que o preço baixo de uma gasolina, é o Evangelho. E Epáfras, ele pega o Evangelho e vai anunciar aos seus conterrâneos, e lá nasce uma igreja. Nós observamos que Colossos, embora o nome signifique monstruoso, gigantesco, nesse momento aqui, mais ou menos 60 depois de Cristo, já não era lá aquelas grandes coisas. Era uma cidade provavelmente pequena e que vivia à sombra de Laodiceia e Hierápolis. Ou seja, não havia glamour. Provavelmente essa cidade nunca seria citada na Bíblia se não fosse uma coisa: o Evangelho, que chegou àquela cidade e ali Deus suscitou uma igreja. Uma igreja. Então, quais eram as características daqueles cristãos? Porque, embora estivesse acontecendo o que sempre acontece em uma igreja,
a infiltração de heresias, ou a tentativa de se infiltrar uma heresia, essa é uma igreja que tinha muitas qualidades. Dentre elas, fé. E não é qualquer tipo de fé, é uma fé correta. Tinha esperança. E não era esperança por coisas terrenas ou algo do tipo, mas também era esperança na coisa correta. E acima de tudo, o amor. O amor. E é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos aqui nesta manhã. Mas primeiro princípio, a salvação deve ser o maior motivo de nossa gratidão. Irmãos, o apóstolo Paulo ele era um homem de oração, à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a importância de nós orarmos juntos, de eu e você estarmos juntos em oração. Paulo ele sempre orava pelas igrejas, ele sempre orava e intercedia pelos irmãos. E aqui nós já encontramos logo no verso 3, ele dando mais uma vez graças, agradecendo a Deus. E pelo que o apóstolo Paulo estava agradecendo? Pelo evangelho que chegou àquela cidade, pela salvação que chegou a Colossos, pelas pessoas que se converteram. O apóstolo Paulo ficava extremamente feliz quando ele percebia que o evangelho estava frutificando por todo o mundo antigo. E isso era motivo de ele se dobrar diante de Deus e agradecer. Nós encontramos essa característica de gratidão do apóstolo Paulo em muitas de suas cartas. Ele agradecendo pelo carinho dos irmãos, ele agradecendo pelo evangelho que chegou às pessoas, ele agradecendo pela provisão de Deus, ele agradecendo por portas que o Senhor estava abrindo, como por exemplo nessa prisão, nos lembramos bem da guarda pretoriana que se converteu provavelmente, ou parte dela se converteu, ou alguns deles chegaram ao conhecimento do evangelho, em uma prisão. O apóstolo Paulo era um homem de oração. E ele era grato por todas as coisas que Deus fazia. Irmãos, quantos de nós não conseguimos ser gratos? Nós somos tão abençoados pelo Senhor e talvez, é claro, você não tenha tudo o que você deseja ter, mas você tem, sem dúvida, muito mais do que merece. E por quê? Qual era o nosso merecimento? O que alcançaremos pelo nosso próprio mérito? Apenas uma coisa, o inferno. Mas então Deus ele vem em sua graça, misericórdia, benevolência e nos escolhe, e nos salva, e está nos transformando gradativamente a cada dia. Irmãos, isso, ainda que você não tivesse motivo nenhum para agradecer, ainda que você estivesse enfermo, ainda que você tivesse perdido os seus familiares, os seus bens, ainda que sua vida estivesse desgraçada, no pior sentido possível, eu e você ainda teríamos um motivo de agradecer a Deus, que é por nossa salvação. Lembra de Abacuque? Deus mostra a Abacuque a desgraça que viria sobre o povo, por causa de sua desobediência e de seu pecado. E mesmo após ele interceder pelo povo, Deus diz, enviarei juízo da mesma forma. E o que é que traz alegria ao coração de Abacuque? É se lembrar do Deus da sua salvação. Ainda que a figueira não fosse florescer, ainda que as oliveiras não fossem dar azeite, ainda que nos campos os cereais fossem devastados e os animais arrebatados do aprisco, ele conseguia se alegrar na salvação que o alcançou. Irmãos, porque às vezes nós andamos tão tristes, tão angustiados, porque às vezes não entendemos o tamanho do presente que recebemos, que é a salvação de nossas almas, que é boas novas do Evangelho. Cristo nos alcançou, Cristo nos chamou. Portanto, toda oração sua você deveria fazer como o apóstolo Paulo. Eu dou graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus. Veja, a oração na vida do apóstolo Paulo era constante. Não era uma vez ou outra quando ele tinha um problema, quando ele se encontrava em uma prisão, quando ele estava sendo perseguido. Não. A oração do apóstolo Paulo era constante, orando sempre, dando graça sempre por vós. Ou seja,
nós precisamos aprender a orar e a agradecer. Quando vamos orar, apenas nos lembramos de nossas necessidades. E pedimos, Deus, me dê aquilo, me dê aquilo outro, eu preciso disso. E Senhor, olha o que aconteceu, né? Me ajuda, minha casa pegou fogo, meu carro pifou, eu estou doente. Amém. Então vamos para a nossa casa, ou então estamos em nossa casa, e não nos lembramos da maior bênção que já recebemos, que é a salvação. Há pessoas hoje que só oram pedindo. Elas enxergam a Deus apenas como uma espécie de Papai Noel. Nós sabemos que Papai Noel não existe, né? Mas quando éramos crianças, como é que a gente fazia? Escrevia uma cartinha. E Papai Noel, né? Eu quero um carrinho de controle remoto, eu quero uma motinha, eu quero uma bicicleta, eu quero isso, eu quero aquilo. E seu pai lendo aquilo chorava, né? Fala, eu não consigo dar tudo isso para essa criança, né? Mas enfim, nós acreditávamos ali que, de alguma forma, o Papai Noel, com algum poder milionário, poderia nos dar presentes. Infelizmente, quando nos convertemos, embora paremos de crer em Papai Noel, passamos a observar a Deus como uma espécie de Papai Noel. De que forma isso fica expresso quando oramos? A nossa oração gira em torno de pedir. E existe algo errado em pedir por nossas necessidades? É claro que não. O erro está em apenas pedir por suas necessidades. Veja aqui que primeiro o apóstolo Paulo ele agradece a Deus pela salvação que aconteceu na vida dos colossos. Mas segundo, ele intercede por aqueles irmãos. Qual foi a última vez que você intercedeu por um irmão da igreja? Pelo seu pastor, pelo seu líder, por um parente, por um amigo. Qual foi a última vez que em sua oração você se lembrou de alguém? Qual foi a última vez que você gastou um tempo orando não por você ou pedindo algo, mas por uma outra pessoa que necessita? Irmãos, o apóstolo Paulo estava em uma prisão. Certamente ele orava por si. Mas o que nós vemos é que ele gastando tempo orando pela igreja do Senhor. Qual foi a última vez que você orou pela igreja? Como eu disse, não existe nada de errado em pedir por nossas necessidades. O que a Bíblia nos ensina, na verdade, é que nós devemos o fazer. Deus ele tem prazer em nos abençoar. Porém, há algo errado quando a nossa oração se resume apenas isso, a pedir. A pedir. Inclusive, Tiago 4,10 vai dizer que às vezes o motivo da sua oração não ser respondida é justamente porque você pede errado. Olha só, Tiago 4,10 diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastar em vossos prazeres. Irmãos, quantas vezes a gente pede errado as coisas para Deus? Pedimos mais do que necessitamos, mais do que precisamos, ou mais do que aquilo que é necessário para cumprir o propósito de Deus, e depois ficamos chateados quando Deus diz, não, eu não vou dar. Você já tem o necessário. Outro problema é quando nós oramos, mas já temos em nosso coração uma resposta formada que nós gostaríamos de receber de Deus. Sim. Que Deus apenas falasse, ok, tudo bem, vai, faça. Ficamos extremamente chateados quando Deus diz, eu não vou retirar o espinho da tua carne. Minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ficamos extremamente chateados. Vemos que o apóstolo Paulo teve muitas de suas orações respondidas por Deus. Ele era um homem de oração, ele era um homem que via a mão de Deus, mas também muitas vezes Deus disse, não, filho, não é assim que vai ser. Vai ser desta forma. O apóstolo Paulo não reclamava. Ele simplesmente aceitava e vivia na medida das capacidades que Deus lhe deu. Então veja que a oração do apóstolo Paulo, em primeiro lugar, não girava apenas em torno das petições, mas sim em torno de gratidão por aquilo que Deus havia feito, por aquilo que Deus ainda iria fazer e também em torno de interceder pela igreja. Nós até cantamos uma música aqui, aquela... por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer e tal. É uma música que a gente toca bastante aqui. E
agradecemos nessa música por tudo aquilo que Deus tem feito, por tudo que Ele vai fazer. Mas de momento, eu não sei se você fica atento à letra, mas ela então desemboca nessa parte que é a mais tremenda. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Ou seja, não é necessariamente pelos bens materiais que nós estamos louvando a Deus, mas pela salvação, pela libertação das garras do pecado. É por isso que deveria ser girar em torno da nossa oração. Deus, obrigado porque eu sou miserável, eu mereci o inferno, mas o Senhor me salvou. Irmãos, não existe bênção maior do que a salvação. E se isso não te leva a agradecer todo o santo dia, nada no universo o fará. Não interessa que você alcance o topo, nada no universo o fará. A salvação é o presente mais precioso que nós poderíamos ter. E somente isso, ainda que estivéssemos em plena miséria, deveria nos levar a ajoelharmos diante do Senhor todo o santo dia e falar: Deus, obrigado. Eu sou miserável, o Senhor me salvou. Mas, segundo princípio, o apóstolo Paulo, em primeiro então, era alguém que orava por aqueles irmãos. E que nós devemos aprender que a salvação deve ser o maior motivo da gratidão, porque o apóstolo Paulo está agradecendo por isso. Mas quais eram os motivos pelo qual o apóstolo Paulo estava agradecendo? Quais eram as marcas daquela igreja, ou que chamou a atenção do apóstolo Paulo, que o levou a tão alegremente agradecer a Deus? É o nosso segundo princípio. Um cristão é marcado por fé, esperança e amor. Como eu já disse em outro momento, o apóstolo Paulo nunca chegou a visitar a igreja de Colossos. Mas algo daquela igreja chamou a atenção do apóstolo Paulo. E não foi uma rave gospel. Não foi um carnaval gospel. Não foi uma campanha de 7, 10, 30, 20 mil dias. Não. Não foi nada dessas parafernálias. O que chamou a atenção do apóstolo Paulo foi a fé daqueles irmãos, a fé correta deles. Foi a esperança que eles tinham na palavra de Deus, nas promessas que contém sua palavra. Foi o amor fraternal que havia entre os irmãos. Aquela igreja era como uma família. Uma igreja pequena. Uma igreja sem importância aos olhos dos homens. Uma igreja que não tinha pompa, mas que era verdadeira. Que tinha as marcas de verdadeiros cristãos. A fé em Jesus Cristo. Há um ditado que diz assim, que todos os caminhos levam a Roma. E que da mesma forma todas as religiões levam a Deus. De fato, eu não sei se todos os caminhos levam a Roma. Mas pode ser que seja verdade. Mas uma coisa eu posso te afirmar. Só existe um caminho para Deus. O Senhor Jesus Cristo. Sem Ele, ou fora dele, não há salvação. Não há salvação. João 14,16 vai dizer: Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Irmão, salvação não se dá de fé em fé, ou fé em nada. Salvação se dá na fé que temos em Jesus Cristo. E por que isso é importante ser dito? Porque há pessoas que têm uma fé, mas na coisa errada. Elas têm uma fé em si mesmo, nas suas boas obras, na sua cesta básica, nos cobertores que dão em uma noite fria, na sopa que distribui para os mendigos. E não que essas não sejam coisas boas, mas se a fé estiver colocada nessas coisas, é vã. De nada adianta. Há pessoas que têm uma fé muito grande, mas é em objetos, é em uma rosa, é em uma vassoura, é em um santo, é uma imagem de gesso, em uma cruz, uma ferradura, em um misticismo, em horóscopo. Há pessoas que têm uma fé muito grande, mas nessas coisas. E essas coisas, a fé nelas, também é vã. São incapazes de levar o homem a Deus.
Há pessoas que têm uma fé na religião que praticam, no catolicismo, no budismo, no espiritismo, no cristianismo. Alguém disse que você pode ter nascido na igreja, você pode ter crescido na igreja, ter sido batizado na igreja, você pode ter casado na igreja, ter tido filhos na igreja e ser velado na igreja, e ainda assim acordar no inferno. Isso se você apenas estiver na igreja e não em Cristo. Irmãos, vir à igreja não garante nada. É um sinal, mas não garante nada. O que garante a genuína salvação é a fé que colocamos em Jesus Cristo. Fé, por fé, não salva ninguém. A fé que salva é aquela fé que é depositada no Messias, no Salvador, no Senhor Jesus Cristo. Cristo significa ungido, significa o Messias. É neste que depositamos a nossa fé. É neste que os colossenses depositaram a sua fé. Sim, lembre-se bem que aquela época, contagiada pela cultura greco-romana, tinha um panteão de deuses muito grande. Inclusive, um dos problemas que estava acontecendo nessa igreja era eles colocarem a sua fé em anjos. Sim, eles cultuavam anjos. Você cultua aquilo que você coloca a sua fé, aquilo que você crê. Eles estavam então desviando a fé para um lugar que é vão. Mas quando não faziam isso, havia o perigo então do panteão de deuses que havia naquele momento, naquela época. Dizem que havia mais deuses do que pessoas. Ou seja, havia Deus da chuva, Deus do sol, Deus da terra, Deus da guerra, Deus de tudo. E havia entre eles, os colossenses, ou na cidade de Colossos, aqueles que depositavam a sua fé nestes seres. Anjos, deuses, ou até mesmo em demônios. Uma fé exagerada em demônios. Choveu? Não, eu não acho que foi o Deus da chuva, mas eu acho que foi um demônio. Ou seja, eles ali titubeavam em uma fé que não era correta. Alguns crentes. Algumas pessoas daquela cidade. Mas o que chama o apóstolo Paulo é que, em essência, a igreja ela tinha colocado a sua fé no lugar certo. Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Qualquer outro lugar que você colocar a sua fé, seja uma pessoa, um objeto, você corre o risco de chegar naquele grande dia e falar, mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios, libertamos, pregamos o evangelho. Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Porque é possível fazer todas essas coisas sem realmente crer naquele que dá o poder para fazer essas coisas. Outro ponto, outra característica dessa igreja era o amor para com todos os santos. O amor fraternal entre os irmãos. É uma marca dessa igreja. E não apenas dessa igreja. O amor entre os irmãos, o amor fraternal é uma marca de uma genuína conversão. Quais são os 2 maiores mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar o seu próximo como a si mesmo. Inclusive, em 1 João vai se dizer que se eu digo que amo a Deus, mas odeio meu irmão, eu não passo de um mentiroso. Porque é impossível dizer que amo a Deus, a quem não vejo, sem antes amar o meu irmão, a quem eu vejo. Irmãos, nós precisamos aprender isso aqui mesmo, a nos amarmos. A igreja é uma família. Este, inclusive, é um dos nossos slogans quando você entra ali. Aqui somos o quê? Uma família. A igreja é uma família. Sim. Nós precisamos amar os irmãos. Mas para amar os irmãos,
Para amarmos uns aos outros com amor fraterno, nós precisamos antes conhecer e saber o que é amor. O que é o amor bíblico. E isso também está respondido na própria Bíblia, quando nós vamos para 1 Coríntios 13, do verso 1 ao 4, que diz assim: o amor, ele é paciente. Sabe o que significa amar o seu irmão? Ser paciente com ele, com as falhas que ele ainda tem, com as limitações que ainda tem. É ser paciente. O apóstolo Paulo continua: o amor, ele é benigno. O que é ser alguém benigno? É não pensar o mal. É não maquinar o mal. É não olhar com olhos maus para o irmão, para uma atitude, para algo. Aí chega a perguntar: irmão, me parece que é isso realmente? Não, não é isso, foi isso que eu queria dizer. O irmão falou alguma coisa para você, ou então simplesmente esqueceu de dar a paz do Senhor para você no final do culto. Não fique chateado. Não é porque ele está com raiva de você, não é porque ele não te ama, é porque às vezes esqueceu mesmo. Tinha que ir embora rápido. Mas quando a gente fala: acho que aquele irmão lá, tá bravo comigo. E se o pastor esquece então? Aí, meu amigo, até sai da igreja. Tem gente que é assim, tem um olhar maligno para as circunstâncias, vê sempre o mal, não procura entender o motivo. Qual o motivo? Será que ele estava com pressa? É um hábito do irmão fazer isso? Não, não é. Então não deve ser o que eu penso, é ser benigno. Amar é não ser invejoso. Irmãos, nós não podemos invejar uns aos outros, o que o outro conseguiu, o que o outro deixa de conseguir. O que a Bíblia nos ensina é que se seu irmão está mal, chore com ele. Derrame lágrimas. Ore, interceda, gema. Jejue. Mas se o seu irmão está bem, se alegre com ele. Se regozije. Agradeça a Deus pela bênção que Deus também o deu. Sabendo que, se for a vontade de Deus, você também o terá. Se não, não tem problema. Ser um cristão é chorar com os que choram e também se alegrar com os que se alegram. Não podemos ser invejosos. O apóstolo Paulo vai dizer que o verdadeiro amor é aquele que não se vangloria e não se orgulha. Nós não podemos ser orgulhosos. Infelizmente, há aqui dois aspectos do orgulho e da vanglória. É por isso que ele usa vanglória e orgulho. O que seria vanglória? Seria você se autopromover. Vanglória. Olhar altivo, pensar de si mesmo além do que convém. Mas o que seria orgulho? Puxa, estou precisando de uma cesta básica. Mas o que vão pensar de mim se eu pedir? O que vão pensar de mim se eu for lá e conversar com o pastor? Eu não vou pedir, eu não vou me rebaixar a isso. Não vou me rebaixar, pedir. Eu sou necessitado, o que eles vão achar? Vão achar que eu não tenho a bênção de Deus. Este é um exemplo. É alguém que não se humilha, se quebranta, reconhece a sua necessidade. Ele vai dizer que o amor ele não se porta com indecência e não busca os próprios interesses. Irmãos, nós precisamos estar limitados pelo amor. Quando, por exemplo, você casa, você não pode buscar os seus próprios interesses. Você tem que pensar nos interesses dos outros. E como é que funciona isso na igreja? Você e eu, a gente precisa pensar no interesse de Cristo e trabalhar em favor disso. A favor disso. É pensar naquilo que glorifica a Deus, naquilo que edifica o corpo. Mas quantas pessoas estão dispostas até difamar alguém para tocar no louvor, para pregar, para liderar um PG, ou qualquer outra coisa. Buscam o próprio interesse. Você acha que isso é incomum? Na época do apóstolo Paulo, lembra? Ele preso aqui, e os líderes, os pastores romanos, o difamando, tentando aumentar o seu sofrimento. O amor genuíno não busca os próprios interesses, às vezes está disposto a abrir mão, a deixar de lado.
Não se enfurece, não guarda ressentimento do mal. Como eu disse, não se enfurecer está muito ligado a ser paciente. E não guardar ressentimento do mal, irmãos, é perdoar. Eu procuro viver na minha vida da seguinte forma, né? Perdão o tempo todo. Tanto é que, às vezes, tenho até um pouco de dificuldade com isso. Porque tô lá, né? Eu fui lá e quebrei o pau com a minha esposa. E depois eu tô de boa, né? Pra mim, alinhamos as coisas ali, tá certo. Mas ela ainda fica ali, ó, ressentida do mal. Você nem me pediu perdão. Um trem simples desse. Mas eu fiquei chateada. As mulheres são bem assim, né? Tem homem que também é assim, né? Sensível. Eu vou e peço perdão. Aí fica tudo certo. Mas tá vendo como às vezes a gente gosta de ficar ressentido? Parece que a gente tem até um prazer oculto. A gente precisa ser rápido em perdoar. Se alguém te ofendeu, perdoe. Se você ofendeu alguém, vai e perdoe também. Peça perdão. É assim que funciona. Isso é uma demonstração de amor. Irmãos, nós não temos motivo para não perdoar, porque Deus nos perdoou de um absurdo, de um pecado muito mais pior, muito mais cruel, muito mais danoso que qualquer outro que alguém cometa contra você. Amor é não se alegrar com a injustiça, mas congratular-se com a verdade. Irmãos, nós não estamos dispostos, em nome do amor, a abrir mão da verdade, porque amor e verdade caminham juntos, ou juntas. Não tem como separar o amor da verdade. Quem ama, fala a verdade. Às vezes nós gostamos de mentira. Às vezes nós gostamos de ser enganado. Como, por exemplo, a sua esposa chega para você. Ela sabe que está acima do peso. Ela pergunta, meu bem, eu tô gorda? Qual é a resposta que ela gostaria de ouvir? Não, meu bem, imagina, você tá tão linda como no dia que eu te conheci. O que não é uma verdade. Mas qual é a resposta correta? Meu bem, acho que tem que fechar a boca. Mas se você fala, tem que fechar a boca, dá quase divórcio. Ela fica furiosa. Agora, mesmo ela sabendo que, se eu falar, você tá igualzinho o dia que a gente casou, ela fica alegre, é mesmo, meu bem? Você acha isso mesmo? Então tá vendo como às vezes a gente gosta de ser enganado? A gente gosta da mentira. Mas, irmãos, amar é justamente dizer a verdade. Eu não estou dizendo que você precisa ser um grosso, um animal, ao falar, se portar com a sua esposa. Ou com os irmãos, não é? Não é porque temos a verdade que seremos grosso ao transmiti-la. Seremos brutos. Mas não podemos abrir mão dela. Lembra o que diz Martim Lutero? A paz, se possível, a verdade a todo custo. E ora, alguém que ama é alguém que fala a verdade. Mesmo que doa. E às vezes dói bastante. Machuca, a verdade dói. Mas é ela que faz com que nós possamos ser transformados. Ele vai concluir então dizendo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido. Irmãos, quem ama não deixa as circunstâncias serem maiores. O amor ele não pode ser vencido. Ou como dizem algumas versões, o amor jamais acaba. E por quê? Porque amor é uma decisão. É uma decisão. Se fosse um sentimento, oscilaria. Mas não é uma decisão. Ele jamais é vencido. Não interessa a circunstância. O amor, ele pode vencer qualquer coisa. E ele vai concluir aqui. Portanto, agora permanecem estes três. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. E por que o apóstolo Paulo diz isso aqui? Porque, irmãos, um dia a fé vai acabar. Um dia estaremos diante de nosso Senhor Jesus Cristo e não necessitará mais de fé, uma vez que o veremos face a face. A espera do cumprimento de suas promessas também irá acabar. Um dia todas as suas promessas se cumprirão em nossa vida. Estaremos com Ele e habitaremos com Ele para todo sempre. Não há mais espera. Mas o amor é algo que permanecerá pela eternidade.
E por isso ele é superior. É por isso que nós devemos praticá-lo. Ora, como é que você pode ir para o céu se você não consegue suportar esse irmão que está ao seu lado? E a ideia de suportar aqui é sim ter paciência, mas também ser suporte. O que é ser um suporte? É ser um canal, um instrumento para que o outro possa se desenvolver. Nós precisamos disso. Nós precisamos praticar isso. O que sustenta um casamento, a aliança do casamento, não são os sentimentos que você tem nos primeiros anos de paixão, não é a beleza, mas é a decisão de amar aquela pessoa, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, em toda e qualquer circunstâncias. É claro que este é um voto de casamento, mas irmãos, lembre-se que todo mês nós renovamos uma aliança aqui também. E essa aliança não é pouca coisa não. Quando você pega o cálice, você pega o pão, e você troca o cálice e diz, irmão, eu tenho uma aliança com você. O que você está dizendo, irmão? Conta comigo, eu te amo. O meu amor por você não é levado pela circunstância, eu decidi agir com você, decidi te amar de forma ultra circunstancial. É assim que devemos agir. Era assim que os cristãos de Colossos agiam, com amor, e um amor genuíno, um amor bíblico, desde que ouvimos falar da fé correta que eles tinham em Jesus Cristo, e do amor que tens por todos os santos. Não é um amor indiscriminado, não é? Aquele amor que só deseja interesseiro, né? O amor interesseiro, que só é atraído por aqueles que de alguma forma podem os beneficiar. É amor por todos. É claro que aqui faço uma parênteses. Infelizmente, embora amemos todos, o relacionamento vai depender da disposição de cada um. É assim numa família. Qual é o filho que você mais se relaciona? É aquele que acaba recebendo maior atenção. Aquele filho que às vezes mora em outro estado, que mora em outro lugar, só se relaciona por telefone, WhatsApp, tem um relacionamento menor. E não é porque você não ama aquela pessoa, é simplesmente porque aquela pessoa está distante. Às vezes acontece na igreja isso também. Às vezes você pode nem sempre ter um relacionamento profundo com cada irmão dessa igreja. Isso é impossível. Principalmente à medida que crescemos. Isso não quer dizer que você não os ame de maneira equivalente aos outros. Que não ame de maneira que não faça discriminação alguma. E por último, o que ele vai dizer aqui é sobre a esperança nas promessas do Evangelho. Verso 5, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou a vós e também está em todo mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus na verdade. Irmãos, o Evangelho é a verdade, não apenas sobre as coisas do céu, mas também sobre as coisas da terra. E por isso é digno de confiança. Os colossenses, eles colocaram toda a sua expectativa, toda a sua esperança no que declara as verdades do Evangelho. Nós precisamos agir assim também. Quantos de nós desconfiamos? Muitas vezes a palavra de Deus, eu vou dizer isso aqui a respeito do casamento. Irmãos, eu creio piamente que não tem como, quando você quebra um princípio de Deus, haverá consequências, não tem como as coisas darem certo. E porque a Bíblia diz isso. Você diz ao jovem, você deve esperar o tempo correto. Quando você for casar, você deve casar com uma moça que seja crente. Aí o que o jovem faz? Ele não dá ouvidos a isso. Aí ele vai se relacionando antes do tempo, de forma errada, e quebra a cara. Isso já seria ridículo, se fosse um jovem. Mas quantos adultos fazem isso também? Quantos? O princípio é claro, mas decidimos quebrá-lo.
e achamos depois que Deus escreverá certo por linhas tortas. Não! Deus escreve certo por linhas certas. Se estamos dispostos a quebrar o mandamento bíblico, a verdade do Evangelho, precisamos estar dispostos a colher as consequências. Porque elas virão. Os colossenses, eles colocaram a sua esperança no que está dito na palavra, que está reservado no céu. Irmãos, nós não somos seres daqui. Nós estamos aqui de passagem. A Bíblia não é um livro de verdades relativas. A Bíblia é a verdade absoluta sobre tudo e todos. Em todas as épocas. Em todas as épocas. Jesus vai dizer em João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Lembra-se quando Jesus estava diante de Pilatos, que falava então sobre a verdade, Pilatos diz, o que é a verdade? Essa é a resposta. A verdade é a palavra de Deus. É a palavra que o Senhor nos ortogou. A igreja de Colossos nasceu com a pregação do Evangelho. E ela permaneceu na doutrina do Evangelho. O genuíno Evangelho, quando pregado de maneira fiel, produz frutos. Algumas igrejas, almejando o crescimento, fazem inúmeras coisas absurdas. Campanhas. Elas deixam o mundo entrar na igreja, namoros mundanos, secularismo, carnaval gospel, vai dar água para romeiro, faz uma rave, uma balada gospel, promove campanhas e vende objetos a fim de atrair multidões. Eu estava conversando com uma irmã e ela me disse que uma antiga igreja que ela frequentava havia muito rodízio de pessoas. Os dias que era em alta, era o dia que tinha campanha. Irmãos, de fato, se você coloca lá uma campanha dos 7 dias para resolver o seu problema, vai chover de gente. E por quê? Porque as pessoas querem uma solução fácil para os seus problemas, mas não existe solução fácil. Uma campanha pode até ser um paliativo para o seu sofrimento, mas não é o remédio. O que a Escritura declara é que o verdadeiro remédio é a sã doutrina do Evangelho. Mas muitas igrejas, almejando, ansiando crescer, fazem esse tipo de coisa, se tornam igual ao mundo. O que o apóstolo Paulo vai dizer é que o Evangelho, quando ele é pregado com fidelidade, não interessa o tempo. O Evangelho é o autossuficiente. Ele tem a capacidade de frutificar nos corações. Essa igreja era uma igreja sólida porque ela nasceu pela pregação do Evangelho. E ela permaneceu na pregação do Evangelho. Inclusive, Epáfras vai até o apóstolo Paulo porque sentiu que naquele momento não tinha capacidade para combater os hereges que estavam infiltrando. Mas o zelo dele pela verdade o levou a se deslocar, a procurar o apóstolo Paulo e expor a situação, para que ele pudesse escrever uma carta e aquela igreja pudesse mais uma vez ser balanceada no Evangelho. Nós não precisamos de estripulias, parafernálias. Não precisamos de um culto de jovens. Não precisamos de nada. Precisamos apenas da palavra de Deus sendo pregada com fidelidade. E essa palavra mesmo é que tem a capacidade de cair nos corações e produzir frutos. Lembre-se, Atos 2,42. O que acontecia? A Bíblia diz, eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Qual era o resultado disso? Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava
a cada dia os que iam sendo salvos. Irmãos, é isso que precisamos fazer, é perseverar na doutrina e na comunhão. A igreja de Colossos, assim como a igreja de Roma, não foram plantadas ou fundadas pela presença de um grande apóstolo como Paulo, mas apenas pelo anúncio fiel das Escrituras. Ora, se foi assim com essas igrejas, irmãos, nós podemos também confiar que será assim conosco se permanecermos fiéis. E é isso que nos importa, permanecermos fiéis como era Epáfras. É o nosso terceiro princípio. Deus usa homens para o desempenho de sua obra. Olha o que está escrito aí em Colossenses, verso 7 e 8. Como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Irmãos, Paulo ele foi instrumento de Deus para levar o Evangelho para Epáfras. E Epáfras foi instrumento de Deus para levar o Evangelho a Colossos. Então veja, Deus ele usa homens, ele usa pessoas como instrumento para propagar o Evangelho. Epáfras simplesmente entendeu o ide de Jesus Cristo. Mateus 28, a grande comissão de todo crente. Ele não suportou apenas ficar ouvindo a sã doutrina, ele aprendeu e agora ele queria passar isso. E isso então gerou a igreja de Colossos. Irmãos, Deus ainda continua usando pessoas para o desempenho de sua obra. E por que eu preciso dizer isso? Parece algo tão óbvio, né? Não é um animal que está ministrando para você, é um ser humano. Mas nós temos hoje uma leva de pessoas chamadas de desigrejados. Que eles têm uma repulsa não apenas pelo local onde é feito o culto. E é claro, nós podemos fazer o culto em qualquer lugar. Em uma praça, em uma escola, em uma casa. Mas se podemos fazer em todo lugar, faremos aqui. Esse local é confortável, é bom, tem o que nós precisamos, faremos aqui. Mas a repulsa deles não vai apenas contra o prédio, mas também contra todo tipo de liderança. Os pastores. É muito comum que essas pessoas, elas cheguem em uma igreja e elas nem sequer chamem o pastor de pastor. Elas chamam de irmão. Ô irmão. Ô irmão. Peraí, mas se foi Deus que estabeleceu aquela pessoa como líder daquela igreja, precisamos reconhecer isso. Desigrejado não. Chama de irmão. Eles dizem, eu sigo a Deus e a sua palavra e não a homens. Aí eu pergunto, mas você domina o aramaico? O que é isso? É uma língua que também está escrito, parte do Antigo Testamento. Não domino. Você domina o hebraico? Não domino hebraico. E o grego? Também não domino o grego. Eu falo, mas então você depende de homens. Porque veja, a nossa Bíblia toda traduzida. No português, na nossa língua materna. Você acha que isso chegou a ser dessa forma como? Caiu do céu? Não. Foi necessário homens se dedicarem para traduzir isso aqui. Caso contrário, jamais seríamos expostos à palavra. Nós temos o exemplo de João Ferreira Almeida, que se dedicou a traduzir a Bíblia desde os 14 anos de idade. Então veja, como eu não dependo de homens? Dependemos sim, precisamos das pessoas. Ninguém é uma ilha. E precisamos reconhecer a autoridade que são outorgadas às pessoas. Mas segundo, aí eles falam assim, não, mas os homens são falhos. Por isso que eu só confio em Deus. Eu falo, é verdade, Deus usou esses homens falhos, com inspiração divina, para escrever os seus oráculos sagrados perfeitos, a Escritura. Então veja, Deus ele capacitou homens para escrever isso aqui. Precisamos dele. Está aqui. Seguimos o apóstolo Paulo, seguimos João, seguimos Mateus, Lucas. Estes homens que descreveram com fidelidade aquilo que Deus os mandou escrever. Não, mas ainda assim eu não creio em pessoas, não creio em homens. Eu acho que Deus poderia fazer um outro método, sei lá, talvez anjos. Mas se fosse anjo eu creria. Mas veja, a Bíblia fala que Deus ele poderia usar anjos, mas ele decidiu usar nós, homens falhos, para propagar o Evangelho. E é necessário estes homens falhos para anunciar o Evangelho. É o que diz Romanos 10.
3,14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é verdade? Sim, é verdade. Todo aquele que invoca o nome do Senhor e coloca a sua fé em Jesus Cristo, este é salvo. Mas olha a segunda parte do texto. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Deus, ele decidiu entregar o evangelho à humanidade através de homens, como Epáfras. Eu sei que a desconfiança dessas pessoas vem porque há líderes maus. Sim. Mas vamos ver aqui a característica de, então, um líder bom. Porque não é todo líder, não é todo pastor que é ladrão, que é mentiroso, que é falso profeta, não. Há pessoas verdadeiras como Epáfras. Olha só, ele era um amado conservo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele era servo de Deus junto com ele. Tinha o mesmo mestre. O que significa ser servo? Significa abrir mão de suas vontades para fazer a vontade de seu Senhor. Irmãos, isso vale para o pastor, para o líder, mas também vale para você. Porque quantos de nós enchemos a boca para falar, somos servos do Deus Altíssimo, mas não estamos dispostos a abrir mão de nossas vontades. Colocamos as nossas vontades acima da de Deus. E se em algum momento a vontade de Deus se encaixar com a nossa, aí tudo bem, aí estamos dispostos a fazer. Não, ser um servo é fazer aquilo que o seu Senhor o mandou fazer. Epáfras foi alguém que agiu dessa forma. Eu e você também deveremos agir assim. Mas também, Epáfras era um fiel ministro. Fiel ministro. Você já brincou de microfone sem fio? É aquela brincadeira onde você fala uma frase no ouvido de alguém e aquela pessoa tem que repassar até chegar à última pessoa. E geralmente quando chega na última pessoa nós podemos nos deleitar com risos, né? Porque chegam realmente coisas muito engraçadas, muito diferente daquilo que foi transmitido no início. Ou seja, aquela mensagem não foi transmitida com fidelidade. Ela chegou distorcida lá na ponta. Com base nisso, nós podemos dizer, por que então crer nas Escrituras? Porque é disso que algumas pessoas nos acusam. A Escritura está distorcida. Ela começou em Paulo de uma forma, em Jesus de uma forma, e chegou até nós de uma forma totalmente diferente. Será isso verdade? É claro que não. E por quê? Porque a Escritura foi copiada. Existem mais de 5.000 cópias da Bíblia em mais de 2.000 línguas. 2.000 línguas. E todas elas, quando comparadas com inclusive alguns escritos originais, permanecem intactas. Intactas. Ou seja, há mais confiabilidade no que diz a Escritura do que nos escritos de Platão e Aristóteles. Então, qual é o problema? O problema, então, não está na Escritura. O problema, às vezes, pode estar em quem está pregando a Escritura, que não está transmitindo com fidelidade, que pode estar cometendo o erro da brincadeira do telefone sem fio e distorcendo a mensagem. Epáfras não era assim. Epáfras, ele ouviu a mensagem do apóstolo Paulo e transmitiu com fidelidade. O apóstolo Paulo vai dizer, com quem aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo Jesus. Ele representava a Cristo e a sua palavra de maneira fiel. 1 Coríntios 4, 1, 2 vai dizer o seguinte, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. O que ele está falando aqui, vocês devem reconhecer aqueles que são ministros, pastores, líderes. Mas qual é o papel, então, do ministro, do pregador? Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, o ministro, é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel. É por isso que a igreja deve zelar pela fidelidade da pregação. Por isso precisamos compreender a palavra. Nós não podemos aceitar a voz de qualquer espírito, mas apenas o que diz a Escritura. Aquele que prega a mensagem deve ser fiel. E o que é ser fiel?
é entregar a mensagem como recebeu, sem acréscimos. Isso é ser fiel. Inclusive, a Bíblia vai dizer em Gálatas 1:8 o seguinte: mas ainda que um de nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. O ensino de alguém que vai além das Escrituras, que não é fiel à palavra de Deus, deve ser considerado um ensino maldito. Maldito. E, portanto, deve ser rejeitado e combatido. Irmãos, o que nós temos tentado fazer aqui, semana após semana, é exatamente o que Epáfras fez. É transmitir a palavra com fidelidade. Mas qual é o objetivo de transmitir a palavra com fidelidade? É para que eu e você sejamos também fiéis. Fiéis. Portanto, que Deus ele possa nos conceder essa graça de nos mantermos fiéis, preservando a palavra da verdade, a fé, a esperança e o amor daquele que nos chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você pode se colocar de pé?